café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Muito bem, 7 horas e 24 minutos, a gente chama agora Mário Flávio, porque o assunto é a semana decisiva de renúncias dos políticos que vão disputar a eleição. Bom dia, Mário, bem-vindo ao cafezinho, boa semana para você. Quais as principais renúncias que a gente pode esperar ao longo dessa semana, né? Bom dia, Rodrigo, Laís, bom dia, nosso ouvinte. Pois é, semana decisiva que já começa aí, na verdade, para valer amanhã. Amanhã é o último dia porque o processo eleitoral ele tem alguns prazos que eles precisam serem seguidos, né? Um deles começa amanhã já, termina na verdade amanhã, que é o prazo para mudar de partido. Aqueles deputados que mudaram, que precisam mudar de partido para estar a eleição. Por exemplo, Marília Reis trocou o PT pelo Solidariedade na última sexta-feira. Aqui em Caruaru existe uma expectativa grande aí sobre trocas de partidos. Aqui já está praticamente confirmada a saída de Tony MDB para o PSB. Isso aí já é dado como certo aí, né? Porque Tony Gel não conseguiu, o MDB não conseguiu montar uma chapa de deputados estaduais, e aí, né, o ex-prefeito de Caruaru, Tony Gel, ele precisa de um partido para estar a eleição, então ele deve mesmo confirmar a ida para o PSB. Existe ainda uma dúvida com relação a Volney Queiroz e Zé Queiroz, se eles ficarão no PDT. Né? No último sábado, inclusive, saiu uma especulação que Volney estaria negociando a ida para o PT. Mas eu conversei com o Volney e ele negou, disse que não existe essa possibilidade, que eles vão até o final tentar ficar no PDT. Ontem, o deputado Zé Queiroz anunciou algumas filiações e algumas pré-candidaturas de vereadores que estão indo para o PDT. Qual é a ideia deles? É filiar o maior número possível, pré-candidatar o maior número possível de vereadores aí do PDT para formar cauda para Zé Queiroz. Particularmente, eu não vejo muito sentido nessa história. Né? E com relação a deputado federal, a situação ainda complica mais um pouco para Volney, porque tirando ele, o partido tinha ele e Túlio Gadelha. Túlio Gadelha foi para a rede, vai confirmar até amanhã a ida dele para a rede, então o Volney fica sozinho. E ele precisaria aí de 190 mil votos, 180 mil votos para se eleger sem depender de ninguém. Volney não tem esses 180 mil votos. Aliás, talvez desses deputados que vão se candidatar para federais, um ou outro consiga sozinho essa quantidade de votação. Então, talvez a saída de Volney seja disputar a vaga de vice aí nessa chapa, o que também vai ficando muito complicado. Foram muitas reuniões no fim de semana, inclusive com a presença do Carlos Lupe, aqui em Pernambuco, que é presidente nacional do PDT, mas ainda não tem uma definição. A própria Raquel Lira chegou a conversar com o Lupe para tentar atrair o partido aí para a legenda dela, isso mesmo, mas não conseguiu. Com relação às renúncias que devem acontecer, né, as principais que você perguntou, Rodrigo, são 3. Os prefeitos de Jaboatão, Anderson Ferreira e Miguel Coelho de Petrolina, e Raquel Lira de Caruaru. No dia 30, já tem uma renúncia confirmada, que é a de Miguel Coelho. Ainda não foi divulgado o horário, né, que vai acontecer, e ainda faltam confirmar as datas das renúncias, né, os prefeitos de Jaboatão, Anderson Ferreira e também Raquel Lira. O que eu apurei é que a renúncia de Raquel ela acontece no próximo sábado, dia 2 de abril, que é o último dia aí para o prazo de renúncia para os prefeitos que vão para a eleição desse ano. Então ela vai segurar, deve promover uma série de inaugurações essa semana. Ela já vem promovendo aí durante a semana passada essas inaugurações, e aí Raquel vai comunicar até quinta, sexta-feira mais ou menos a hora que vai acontecer o ato, que é ela passar a prefeitura para o Rodrigo Pinheiro. Isso é histórico, viu? Vai ser a segunda prefeita, segunda pessoa que exerce o cargo de prefeito a renunciar à prefeitura. Primeiro foi Tony Gel, né, em 2007, e agora Raquel Lira vai renunciar à prefeitura para disputar o governo de Pernambuco. Isso deve acontecer mesmo dia 2 de abril.
E Anderson Ferreira, né, ainda não se tem uma data, mas o que se especula nos bastidores é que a renúncia dele acontece dia 1º de abril, na sexta-feira, mas ainda não tem aí uma data nem hora marcada. Mas essas serão as 3 principais renúncias aí que devem acontecer até o sábado que vem. Rodrigo e Laís. Ô Mário, uma coisa que eu queria saber de você é o seguinte: a gente também vai ter uma renúncia importante, né? Só que a nível nacional, que é a renúncia do João Dória, né, do governo de São Paulo. Isso também mexe com o decorrer da eleição da política aqui em Pernambuco? Olha, mexe porque João Dória vai ser o candidato a presidente de Raquel. Né? Apesar de estar muito mal nas pesquisas eleitorais que são divulgadas, né, na última pesquisa que foi divulgada, João Dória apareceu com 1% das sessões de voto. É muito pouco, né, para quem é governador de um estado importante, como é o caso de São Paulo, e é o estado que puxou a vacinação aí da Covid. Né? Todo mundo pensava, né, que devido ao Instituto Butantan ser em São Paulo e o Dória meio que ter encabeçado essa história aí da vacinação, ele teria a intenção de voto melhor, mas não. Até agora Dória não passa de 5% dessa eleição, que deve ser polarizada aí entre Lula e Bolsonaro. Existia uma expectativa muito grande com relação também, Laís, a outra renúncia de outro governador, que era Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que ele é do PSDB, e o PSD ofereceu a legenda a ele, para ele ser candidato a presidente. Só lembrando que ele disputou as prévias com o João Dória, né, do PSDB, para ser candidato à presidência, e perdeu. Mas, de acordo com o site antagonista, foi divulgado hoje pela manhã, Eduardo Leite desistiu de sair do PSDB e deve ficar mesmo aí no partido e vai terminar o mandato dele. Ele é daqueles políticos que defendem a reeleição. Agora, não se sabe ainda, né, qual a função que ele vai exercer. Ele fará uma coletiva hoje para garantir que vai desincompatibilizar do cargo de governador do Rio Grande do Sul. Agora, apesar de existir essa história ainda, Eduardo Leite não faz sentido, né, ele renunciar uma renúncia e ficar no PSDB. Agora vamos saber se ele fica no PSDB e de repente pode ser até uma dobradinha. Ele e João Dória, acho difícil, que os dois terminaram essa eleição, essa prévia do PSDB, se engalfinhando, se criticando. Mas mexe muito, porque como estariam os palanques hoje aqui em Pernambuco? Anderson Ferreira é o candidato de Bolsonaro, inclusive teve no ato de no lançamento da pré-candidatura de Bolsonaro ao governo, à presidência, aliás, no último sábado. Danilo Cabral é o candidato de Lula aqui em Pernambuco, né, e do PT, oficialmente. Aí você tem também a Marília Reis, que foi lançada pré-candidata na última sexta-feira, que quer o segundo palanque de Lula, mas não vai ter. O PT não vai dar essa condição a ela. Raquel Lira, candidata de Dória, aqui do PSDB. Então vai se desenhando, o pessoal também vai ter uma candidatura aqui ao governo do estado, e vai se desenhando essa eleição aos pouquinhos. E Miguel Coelho ainda não se sabe, né, se vai ter candidatura à presidência, porque a União Brasil deve apresentar o deputado federal Luciano Bivar como pré-candidato. Ele não quer mais estar a eleição para deputado federal, e talvez ele vá aí só mesmo disputar a eleição para a presidência, mesmo só para marcar território, para a União Brasil ter um palanque aí para chamar de seu, que seria o do Luciano Bivar. E Bolsonaro continua firme e forte na pré-candidatura para a presidência, né, Mário? Nada abalou ele, continua aí sendo o principal adversário do ex-presidente Lula para essa próxima eleição. O fim de semana foi marcado por muita polêmica, né, Laís? Primeiro, aquela questão do Festival Lollapalooza, né, que alguns artistas estavam empunhando lá as bandeiras do ex-presidente Lula, puxando coros contra Bolsonaro. O governo federal entrou no TSE e pediu que aquilo não acontecesse. E aí houve uma proibição do TSE, alegando que aquilo ali era propaganda partidária antecipada. E aí, quando foi no sábado, né, no mesmo fim de semana do festival, Bolsonaro reuniu aí a militância do PL e lançou oficialmente a pré-candidatura dele. Que existia uma especulação, uma expectativa que talvez Bolsonaro não fosse para candidato à reeleição e tal, mas no último sábado ele reuniu a militância, inclusive o ex-presidente Fernando Collor estava com ele lá, uma coisa que chamou a atenção, né, e vários políticos e deputados. O PL deve ser o partido que vai ter mais deputados na eleição desse ano. Bolsonaro consegue ainda uma legião muito grande de seguidores.
e ele pré-candidato à reeleição. Inclusive o Anderson Ferreira, que é governador, que é prefeito, aliás, de Jaboatão, e pré-candidato ao governo aqui pelo PL, também estava lá. Os dois posaram para uma foto ao lado do ministro Gilson Machado Neto, confirmando que essa vai ser mesmo a chapa aí do Bolsonaro aqui em Pernambuco. Anderson Ferreira, candidato ao governo, e também o Gilson Machado, candidato ao Senado. Aquela resistência que existia aí de alguns bolsonaristas mais à direita, aqueles mais radicais, contra o nome de Anderson Ferreira, acabaram tirando essa resistência e definitivamente vão abraçar a candidatura de Anderson. Um deles é o Robson Ferreira, que é aqui de Santa Cruz Caparibe, que há 15 dias fez uma live, esculhambou Anderson Ferreira, disse que ele não defendia o bolsonarismo, mas aí quando foi no fim de semana passado que Bolsonaro confirmou essa indicação aí do Anderson Ferreira, o Robson, ele aceitou e fez outra live e defendeu aí o nome de Anderson Ferreira como pré-candidato ao governo. Resta saber quem vai ser a vice aí, ou o vice de Bolsonaro, nessa questão envolvendo tanto a presidência da República e também o Anderson Ferreira aqui em Pernambuco. Mas o certo, Laís, é que Bolsonaro é pré-candidato, aí confirmou a reeleição e a disputa vai ser mesmo entre ele e o ex-presidente Lula. Pelo menos é o que estão indicando aí as pesquisas que foram divulgadas até agora. Ô Mário, é difícil também que algum nome da terceira via decole, né? Faltando pouco tempo e ao mesmo tempo faltando muito tempo para as eleições, né? É difícil que um nome surja com um apelo popular? Olha, Rodrigo, essa terceira via, ela já foi tentada em vários momentos aqui no Brasil, desde 2002, aliás, desde 98, né? Vamos mais além, desde 94, com as duas eleições de Fernando Henrique, foi uma eleição polarizada entre PT e PSDB. Essa polarização ela ocorreu até 2018, quando aparece o presidente Bolsonaro. E aí Bolsonaro foi a chamada terceira via, aí digamos, que conseguiu ser viabilizada, mas principalmente pelo discurso antipetismo que Bolsonaro sempre defendeu com muito mais veemência do que o PSDB. E agora, né, muita gente pede essa terceira via, mas de acordo com as pesquisas ela não vai vingar. Quais seriam os nomes? O ex-ministro Ciro Gomes, né, é o principal, digamos assim, que aparece, mas ele não passa de 7% nas pesquisas. E aí apareceu pelo campo da direita o ex-juiz Sérgio Moro, que até quando foi lançado, né, apareceu ali com 11% das intenções de votos, e aí quando ele renunciou ao cargo de ministro e saiu atirando contra Bolsonaro de início, ele teve uma crítica muito grande com relação a Bolsonaro, mas depois, quando foi divulgado aquele vídeo lá de uma reunião em que Bolsonaro meteu o dedo pro lado de Moro em riste e cobrou um posicionamento dele, ali os bolsonaristas que estavam com a tendência para ir para Sérgio Moro recuaram e voltaram para Bolsonaro. Então essa terceira via, ela não vinga. Qual seria o outro nome, além de Moro e Ciro? Seria o nome do governador João Dória, né, lá de São Paulo. Mas é outro que também, como eu disse, ele não passa aí de 3%, de 4% nas pesquisas. Então, não vingou aí até agora, e acredito que diante dessa polarização que existe aí entre Lula e Bolsonaro, a cada fim de semana, a cada evento que acontece, como foi o caso agora do Lula-Palusa, do lançamento da pré-candidatura aí de Bolsonaro ao governo, essa história do jovem tirar título de eleitor, né, que muitos jovens à esquerda pedem que tire, aí vem a direita e diz, mas se a eleição tá ganha para Lula, para que tantos jovens, para que estão nesse apelo aí para tirar título de eleitor? Aí vem a UESC aqui e bota uma faixa contra Bolsonaro na carteirinha de estudante. E aí os bolsonaristas, o pessoal da direita reclama. Então vai sendo uma eleição que dificilmente uma terceira via vai vingar. E em algum momento, Rodrigo, Laís, esses pré-candidatos ao governo serão cobrados aí por terem algum lado. Vai ser difícil você, numa eleição polarizada como essa, ficar simplesmente sem declarar apoio a ninguém. Então acho que essa terceira via não vinga. Acho que seria bom uma terceira via vingar pela questão da democracia, mas pelo jeito, nessa eleição, vai ser uma polarização mesmo entre Lula e Bolsonaro. Perfeito, Mário. Então você volta no Manhã Cidade, que também tem mais política, e mais tarde tem
o professor Marco Aurélio no Cidade Entrevista, não é isso? Isso mesmo, Laís, né? A gente segue aí para vocês, lembrando que essa semana vamos ter uma cobertura muito grande de política aqui, acompanhando todas as desincompatibilidades, acompanhando as renúncias, acompanhando tudo, e no sábado, aquele programa especial da eleição de 2 horas, 10 ao meio-dia, a gente vai acompanhar também aí a cobertura completa de tudo isso. Então, o lugar de quem gosta de política, essa semana, é mais ainda a Rádio Cidade. A gente vai acompanhar tudo para os nossos ouvintes. Perfeito, Mário. Então, até já no Manhã Cidade, com Renata Torres. Tá aí, gente, esse foi o momento do cafezinho de hoje, falando de política, e agora a gente vai